A partir de agora, você vai ouvir o programa do Citraeng, a voz do servidor. Informações do dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal. Apresentação: Carlos Cabeça. A partir de agora, você vai ouvir o programa do Citraeng, a voz do servidor. Informações do dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal. Apresentação: Carlos Cabeça. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes aqui da Aglomerado da Serra. Boa tarde aos servidores públicos. Boa tarde a todo trabalhador. Boa tarde, Misael, Rubens, que está aqui, e o Zé Guilherme. Davi está em Brasília, né, participando das atividades sindicais, e Jona Dark também, né? Talvez Jona Dark entre aqui por telefone no meio aqui do programa. E hoje nós estamos com um programa aí, que nós vamos ter uma entrevista com o cientista político Luiz Eduardo Soares, que vai falar sobre projeto de segurança. E envolve também violência, né? Que é isso que a gente está vivendo no Brasil aí há muito tempo, vários tipos de violência, né? A gente tem que pensar muito sobre isso. Não é uma coisa muito fácil de resolver, né? E de se entender também. Porque a gente tem violência contra as mulheres, violência passional, a gente tem violência através das milícias e outras coisas mais. Então vai ser um debate muito legal, né? E nós estamos aqui com o Rubens também, que depois vai falar um pouquinho antes de entrar o Luiz. Mas primeiro eu queria tratar de um assunto aqui, que eu acho que é até brincadeira, né? A gente tem um bloco lá no Citraeng que chama A Justiça Não é Cega. É o bloco que põe isso aí para a pessoa pensar se a justiça é cega ou se não é. E dentro disso aqui que o Rubens vai falar para a gente aí, vocês podem pensar um pouquinho aí na nossa justiça. Ô Cabeça, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo, prazer estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Favela. Pois é, Cabeça, essa questão, a justiça se é cega ou não, mas ela tem que ver algumas coisas, né? O Citraeng, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, ele denunciou ao TCU, Tribunal de Contas da União, e ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a medida do CSJT e do Conselho da Justiça Federal, que estabeleceu para os juízes do trabalho e para os juízes federais, olha que bacana, 10 dias de folga mensais se os juízes acumularem função judicial e função administrativa, ou exercerem funções judiciais extras. Que bacana, né? Lindo, né? 10 dias mensais de folga ou o pagamento desses 10 dias em dinheiro. Olha, é o seguinte, o professor lá na universidade, ele dá aula e ele administra. O médico lá no hospital, ele atende como médico e ele administra. Mas aí, isso aí parece piada, mas é verdade. É verdade, né? Aí a gente vai pensando assim, não, a justiça não é cega, mas alguma coisa ela enxerga, né? Não sei se é para os 10 dias de folga ou se é para outras coisas. Não é não, Zé Guilherme? É visão seletiva. Como é que tá? Passou, não passou? Como é que tá os trâmites? O Citraeng fez essa denúncia ao TCU e ao CNJ e vamos aguardar agora a manifestação, né? Mas já está valendo? Já tá valendo? Não, confesso que eu não sei. Não está valendo. Está em andamento, mas está bem adiantado para poder chegar aí na última instância. O problema, né? agora falando sério também, do ponto de vista nosso, que somos servidores, é porque o orçamento da justiça é único. E as administrações dos tribunais pegam desse orçamento 90 e tantos % para esses penduricalhos aí, para gente que nós estamos com a nossa database aí, nós estamos com defasagem salarial há tempos e tempos, sobra pouco ou nada na cabeça. É porque a nossa justiça é administrada pelos próprios juízes, né? São juízes que cuidam deles mesmo. Mais ou menos isso, não sei se eu estou certo. Não, é isso mesmo. Agora, eu acho que essa coisa, sabe, Zé Guilherme, você falou assim, já tá legal.
Pode até ser legal do ponto de vista formal, mas não é muito legítimo, não, né? Eu acho que o Brasil, assim, ele é um país de castas, né? Então, os militares, oficiais, né? Lá de baixo, não. Casta. O setor judiciário, né? Eu acho que também se aproxima uma questão, né? Só os benefícios que tem para a turma lá de cima, eu acho semelhante a castas. Funcionam, sabe? É uma desigualdade, um elitismo muito grande, que permeia, né, de alto a baixo, assim. É isso. Aí, gente... Demos nosso recado. Demos nosso recadinho aí, né? A gente não pode ficar ignorando as coisas, a gente tem que falar mesmo. E o nosso programa é para isso, é um programa de debate e para trazer aqui as causas aí do povo brasileiro, do trabalhador e de toda a população. Que tiver aí acontecendo, a gente vai trazer à baila. E a gente começou o nosso programa, a gente já vai aí para 1 mês e meio, 2 meses, né? A gente começou devagarzinho e depois a gente foi assim aprofundando. E a gente está assim, conseguindo boas entrevistas, né? Eu estou gostando de ver aqui a nossa linha, né, de pauta, não é, Rubens? Você pode até lembrar aí algumas entrevistas e já aproveita e já fala do entrevistado de hoje. Pois é, o entrevistado de hoje é o Luiz Eduardo Soares, que é uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade no Brasil sobre a questão da segurança pública, da violência da segurança pública, né? Professor, trabalhou em vários governos, foi subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro, foi secretário de Segurança do governo Lula, lá no primeiro governo Lula, em 2003, trabalhou com a Prefeitura de Porto Alegre, e é um cara que estuda essa questão há muito tempo. E, Cabeça, quando a gente, na reunião de pauta da semana passada, vamos fazer um programa sobre segurança pública, vamos. Aí Davi falou assim, vamos chamar o Luiz Eduardo Soares, o que você acha? Boa ideia? Eu falei, ótima ideia, melhor ainda se um cara tão ocupado, que tem uma agenda tão grande. Não é porque o cara... Assim, é porque esses caras têm uma agenda muito imensa, ocupada, né? Imensa. O cara tá sempre dando palestra, dando curso, dando aula, não sei o quê. Melhor ainda se ele topar, pois ele topou no ato. No ato topou, e para nós foi uma alegria muito grande, né? Não é não, Zé? O Zé também estava lá, e agora hoje nós vamos vivenciar isso aí, né? Pois é, a linha do programa é essa. Nós estamos fazendo. Semana passada foi Maria Lúcia Fatorelli, que também topou no ato falar pra gente. E nós vamos, né, Zé Guilherme? A Diva também já veio aqui, né, Zé? A Diva Moreira. Daqui a pouco nós estamos entrevistando o Paul McCartney, o Papa, todo mundo aí, ué. É isso aí, ué. A gente é cara de pau. A gente vai perder. Pode dar uma entrevista ou não pode? Não é não, Zé Guilherme? Nós vamos que vamos. São cara de pau e tupetudo, né? Igual a rádio. Ô Zé, vamos, antes da entrevista do Luiz Eduardo, vamos dar uma palhinha aqui sobre segurança e violência também, cada um aí, depois eu chamo o Rubens e o Misael depois. Fala, Zé. Nós vivemos num país que tem um racismo estrutural e tem uma violência que foi estruturada. Então essa violência no Brasil... Nós aqui que estamos aqui no estúdio, a maioria tem mais de 60 anos. Na nossa juventude... Eu tenho não. Eu tenho quase. Eu só um pouco a mais. Não, então na nossa juventude a gente dormia na rua, não tinha essa violência que se espalhou no Brasil, né? Ela começa a partir de 82, então tinha um plano de não deixar o Brizola ser presidente do Brasil e pegar a ligação dele, que igual agora estão fazendo com o Dino e o crime organizado, né? Fizeram com o Brizola de uma forma muito mais agressiva do que fizeram agora. E isso aí, a violência espalhou pelo Brasil todo, né? E a ditadura militar sai, mas entra o paramilitar, entra uma confusão que entra a partir deles, não entregaram de graça. E nós viramos o país onde que tem a maior guerra do mundo. Desde então, é a guerra que se mata mais no mundo. Se você pegar no final do ano, a gente ganhou quase todos os anos como o conflito que mais se matou, que é o filho do trabalhador que mata o filho do trabalhador no Brasil. Então, é uma situação... Infelizmente, os governos que vieram não enfrentaram como devia. Eu acho o Luiz deve falar sobre isso, né? É preciso enfrentar. Nós chegamos aqui, estava até a polícia aqui. O que a polícia estava fazendo aqui? Protegendo? A polícia que estava aqui hoje, quando a gente chegou, estava protegendo? O que ela veio fazer aqui?
É quase que a gente faz um programa ao vivo, né? Com a polícia aqui dentro. Seria ótimo. Ou se não, né? Seria o famoso jornalismo verdade. É isso aí. Ô, Rubens, dá uma palhinha para nós aí. Pois é, o país foi formado na violência, né, Zé Guilherme? Foi formado na violência, porque duas coisas pesadas e fortes na nossa história. Nós somos um país de invasão e conquista. Nós somos um país que... O povo fica falando assim, é o descobrimento do Brasil em 22 de abril. Descobrimento como? Não tinha gente aqui antes, não antes de 22 de abril de 1500, tinha só pedra e planta. Tinha gente aqui, né? Então, há meio milênio, 500 anos, nós, os portugueses e os de alguma forma são descendentes, e o pessoal que foi trazido lá do continente africano, está aí invadindo e conquistando, tomando os antigos habitantes da terra esse lugar aqui. Então, essa é uma violência. A outra violência é de ser uma sociedade escravista, que trouxe um magote de gente lá da África, milhões, se não me engano, aqui no Brasil, foi 4 milhões ao longo do sistema escravista, foram trazidos lá da África, só aqui para o Brasil, né, para servir, para moer, para ser moído, moedor de gente, né, o Darcy Ribeiro fala isso, esse país é um moedor de gente, para plantar cana, tirar ouro, plantar açúcar e não sei o que mais. E então, assim, essa violência é estrutural mesmo e tá aí até hoje. E, infelizmente, as forças policiais, elas veem o próprio povo como uma espécie de inimigo interno, sabe? A guerra externa formou muitos países aí ao longo, europeus, a guerra externa. Aqui no Brasil já teve poucas guerras. Teve a Guerra do Paraguai, que foi uma coisa assim, mas tem uma guerra aqui que é interna, é a guerra interna, e a lógica que é a lógica do inimigo interno. A guerra é contra o próprio povo, entendeu? Então, isso é complicado demais. Vamos ouvir o que o Luiz Eduardo Soares vai falar aí. Tá, antes do Luiz aqui, eu quero muito ouvir o Misael. O Misael aqui, com a Rádio Favela, com o que ele passou, e aqui ele mora aqui, né, na comunidade. Eu acho que ele tem alguma coisa para falar pra gente. Boa tarde pro Carlos Cabeça, boa tarde pro Rubens e pro Zé Total. O lance é o seguinte, violência, como o Rubens falou, ela está enraizada, estruturada desde que o mundo é mundo. Né? Aqui dentro da favela, a violência ela é diferente da violência lá de baixo. Por que ela é diferente? Lá embaixo, o policial te cumprimenta, às vezes te dá bom dia. Aqui em cima, ele aponta o revólver para você e manda você virar a cara para a parede. Aí, teve um dia que eu perguntei para o rapaz, passei por você lá embaixo agora, você não falou nada comigo, por que você está me enquadrando aqui? Desce da moto, eu falei, pô, velho, eu passei por você, tem meia hora ali, eu parei na padaria, você chegou na minha frente, passei na Blitz ali agora, te mostrei os documentos. Mas porque tá aqui dentro é diferente. Uhum. Entendeu? A violência aqui, ela tem uma diferença muito grande. Teve alguns anos, uns 10 anos atrás, morreu um rapaz ali na Estevão Pinto com rua Muzambinho. Aí o secretário de segurança morava aqui no bairro da Serra. Aí ele foi pro jornal e falou que a vida das pessoas daqui da favela não valia nada. E que lá se matava por apenas R$100. Aqui morre por morrer. Então a vida dele tem preço, né? A minha não tem. Porque era secretário. Aí deu um debate violento na TV Minas. Eu fui enquadrado em 4 artigos da Polícia Militar. Quase que eu saí de lá preso. Por quê? Porque a violência aqui é estrutural. Hoje eu estou tendo a liberdade de conversar com o Cabeça, que não mora aqui, e com o Rubens, que não mora aqui, o Zé Guilherme. Mas se você for discutir violência com as pessoas que fazem parte do métier, vamos falar a palavra qual é, métier da sociedade, eles não te chamam para discussão. E sim te obriga a cumprir o que eles querem. E aí, eu ouvindo o que o
aquele rapaz falou lá que vocês gravaram, está perfeitamente correto. Porque aqui a gente é obrigado a servir igual ele está falando lá. A gente é obrigado a entrar no jogo. Se não entrar, você está fora. É tipo boleiro. Isso aí, Misa. Você já deu aí uma palhinha aí, um spoiler pra gente aí. Spoiler. Fala, Rubens. Não, só falar que a entrevista com o Luiz Eduardo Soares, como o Misael falou, né, que a gente ouviu ela, o Luiz Eduardo, a gente gravou a entrevista, né? Isso, foi gravada pelo porque, Davi, como você falou, né? O cara tem diversas atividades. Ele falou, não, topo no ato. Aí, a princípio, ele podia entrar aqui ao vivo com a gente, depois falou, não vai dar no dia. Então, o Davi gravou e vocês vão ouvir a gravação do Davi conversando com ele. Isso. E antes de começar a entrevista, para a gente preparar direitinho aí, nós vamos ouvir a música de Adoniran Barbosa, não é isso? O famoso autor lá das músicas do Demônios da Garoa, né? Trem das 11, Saudosa Maloca, que fala muito da realidade dos lugares dos pobres. E essa música é Despejo na Favela. Presta atenção na letra. Olha o cavaco e a cuíca, por favor. Você está ouvindo, né? A voz da sabedoria, que é o Cabeça. Ele sabe tudo de música. Ele chega ali e fala assim, faz isso. Você está ouvindo o programa do Citra Eng. Apresentação: quando o oficial de justiça chegou lá na favela e, contra seu desejo, entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo, assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me ajeito. Depois o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Você está ouvindo o programa do Citra Eng. Apresentação: Davi Landau. Muito boa tarde, minha amiga, meu amigo. Hoje nós temos no programa a participação do Luiz Eduardo Soares, o Luiz Eduardo é escritor, antropólogo, cientista político, professor da pós-graduação em licenciatura da UFRJ, ex-professor da UERJ, do IUPERJ e da Unicamp. Foi visiting scholar nas universidades de Harvard, Columbia, Virgínia e Pittsburgh. Publicou 22 livros, dos quais os mais recentes são Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos, da Boitempo, 2019.
O Brasil e seu duplo, da Todavia, em 2019. Dentro da Noite Feroz, O Fascismo no Brasil, da Boitempo, em 2020. E os romances 2066, com Rafael Coutinho, e Enquanto Anoitece, né, de 2023. Né? O Luiz Eduardo, né, foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, e secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu. E ele também é autor de livros também já conhecidos, né, como Cabeça de Porco, Meu Casaco de General, e, aliás, Cabeça de Porco com MV Bill, Celso Altaide, né, e também a Elite da Tropa 1 e 2, que deu origem aos filmes Tropa de Elite. Muito boa tarde, Luiz Eduardo, um grande prazer a gente receber, né, o senhor aqui na Rádio Favela FM. Boa tarde, Davi. Um prazer muito grande estar com você e seus ouvintes aqui na Rádio Favela. E muito obrigado pelo convite, pela gentileza, generosidade do convite. Luiz Eduardo, a gente vê que as políticas tradicionais, ou seja, aquelas que são utilizadas via de regra pelos poderes político e econômico, não têm surtido efeito para diminuir a violência do país. Por que é tão difícil controlar a violência dos grupos organizados no Brasil? É porque eu acho, Davi, que nós, como país, né, como sociedade, de fato, não temos combatido essa criminalidade ou não temos sabido fazê-lo. E nós estamos alimentando o seu crescimento. E veja só, nós temos quase 50 mil homicídios dolosos por ano, aqueles crimes letais intencionais, aqueles que são os mais graves, né, os mais dramáticos, que importam na morte da vítima. Sim. Quase 50 mil, há pequenas oscilações de ano para ano. Em geral, essas pequenas variações elas decorrem muito mais das alterações no mundo do crime, propriamente, na geopolítica dos grupos criminosos, dos seus pactos rompidos ou celebrados, do que propriamente mudanças em políticas públicas ou iniciativas que provenham do protagonismo do Estado. Mas o fato é que temos esse número absurdo e aprendemos a conviver com isso como se fosse natural, né? Como se fosse parte da paisagem. Sim. E por que isso? E aí nós começamos a falar provavelmente do nosso país, começamos a falar do Brasil. Esse é um país profundamente desigual, caracterizado pelo racismo estrutural, que é persistente, é estrutural porque é persistente, está presente na história brasileira, a dominação de classe com esse nível de exploração absurda do trabalho humano, um país profundamente autoritário. E o resultado, um dos tantos resultados ou expressões disso, está aí nesses 50 mil mortos por ano, assassinatos por ano, ou melhor, no modo de distribuição desse processo de vitimização. Por quê? Porque a imensa maioria é composta por jovens negros e Sim. pobres, moradores de territórios vulneráveis. E é por isso que o país não se importa com a magnitude, a extensão, a profundidade desse fenômeno, desse verdadeiro genocídio que está em curso. Não se importa porque isso parece rimar, corresponder, ser inteiramente compatível com as características históricas dessa sociedade assim tão desigual e tão iníqua. Porque, veja, quantos casos são elucidados desses quase 50 mil homicídios? Primeiro, nós não sabemos exatamente, o que já é um escândalo, porque é absurdo que esses dados não sejam públicos. Dados, aliás, que não são sabidos, não são conhecidos, mesmo pelos diretamente responsáveis, pela gestão policial, etc. São dados ignorados, o que mostra o nível de precariedade dessas instituições policiais. Sim. Mas os dados conhecidos, aquilo que se sabe, mesmo sendo inconcluso, inconclusivo e parcial, do que se sabe, nós podemos também nos escandalizar, porque são números absurdamente baixos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, só 14%
desses crimes são elucidados. Significa que 86% dos crimes mais graves, que têm como consequência a morte das vítimas, 86% permanecem absolutamente impunes. Mas isso não faz do Brasil o país da impunidade. Nós temos a terceira população carcerária ou penitenciária do mundo e a que cresce mais rapidamente desde 2001. E quando nos debruçamos sobre o universo penitenciário, aí nós entendemos o que é que efetivamente está acontecendo. Quase 40% já são aqueles que estão lá respondendo por acusações ou cumprindo pena pelo chamado tráfico de drogas. Sim. E esse subgrupo formado pelos que se submetem a essa acusação ou cumprem esse tipo de pena, esse subgrupo é o que explica a explosão demográfica no sistema penitenciário, é que explica esse crescimento do encarceramento em massa. É ele que mais cresce. E quais são esses presos? O que eles fizeram de fato? O que quer dizer ser preso por tráfico de drogas? A grande maioria está sendo presa não por se impor tiranicamente pela força das armas sobre comunidades e territórios, mas porque foram presas no varejo, no pequeno varejo das substâncias ilícitas, naquela negociação lá na ponta, e que foram presos, segundo os dados disponíveis, sem portar armas, sem praticar violência e sem apresentar vínculos orgânicos com as tais organizações criminosas. Acontece o seguinte: o sujeito que é preso e vai ficar lá no mínimo 5 anos, em regime fechado, tem de sobreviver. Sua primeira preocupação, evidentemente. Como o Estado brasileiro não cumpre a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, e assim renuncia ao seu dever e entrega, de fato, na prática, a maior parte do sistema ao controle, ao comando de facções criminosas, Sim. o sujeito que chega na unidade penitenciária vai ter de negociar com quem manda para garantir sua sobrevivência. Se uma organização criminosa manda uma facção criminosa, essa negociação vai se dar em que termos? Bom, eu preso, quero sobreviver, e em condições mínimas de dignidade, pelo menos. Sim. E qual é o preço que vai ser cobrado a essa pessoa? A vinculação a essa organização criminosa, sobretudo, subsequentemente, a sua saída da prisão, lá na frente, 5 anos lá na frente. Então, esse jovem que chega sem vínculo com a organização vai ter de estabelecer esse vínculo como preço a pagar pela sobrevivência, Sim. pela proteção que obteve no tempo da prisão. Então, nós estamos fazendo o quê, Davi? Nós estamos investindo energias, gastos materiais e humanos, vidas, inclusive. Nós estamos lançando aí toda a energia do Estado brasileiro para contratar a violência futura, quer dizer, para lançar esses jovens todos numa vida do crime, e entregar essa força de trabalho jovem para as facções criminosas, que assim se fortalecem. Então, veja que estupidez, que absurdo. Mas por que acontece isso? Porque a polícia mais numerosa está presente em todo o Brasil é a polícia militar. E ela é pressionada por todos os atores da cena pública, a mídia, a opinião pública, partidos, para produzir. E entende por produção as prisões que efetua. Porque, segundo a Constituição, o artigo 144, ela é proibida de investigar. Sim. Ora, se ela é proibida de investigar, mas é instada, é pressionada a prender, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito, é o que lhe sobra. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São os mais importantes? Não, longe disso. São alguns, aqueles que se dão publicamente ou ostensivamente, eles podem ser percebidos pelos 5 sentidos. E qual vai ser, então, a grande ferramenta da Polícia Militar para poder prender em massa? A ferramenta é esse absurdo, essa hipócrita, irracional, criminosa ela mesma e racista lei de drogas. Então, a polícia vai jogar a lei de drogas como uma espécie de rede de pescaria para prender aqueles que estão operando a negociação das substâncias ilícitas ali ostensivamente. Esses operadores do varejo, esses pequenos operadores que são jovens, não violentos, não estão armados, não fazem parte
de organização. Num dia eles fazem essa venda para o seu ganho diário, no outro dia vão se dedicar a outra atividade para levar para casa algum recurso e sobreviver. Esses é que vão ser presos em massa em flagrante delito. Então, assim, nós compreendemos como é que uma lei de drogas absurda, mais um modelo policial capenga, que só existe no Brasil, que nós herdamos acriticamente da ditadura e que nunca ousamos modificar, contra um pano de fundo histórico, racista, desigual e caracterizado pelas nossas características como sociedade, isso tudo gera encarceramento em massa, destruição da juventude e fortalecimento, paradoxalmente, das organizações criminosas. Assim nós não vamos a lugar nenhum. Muitas vezes há esse vínculo entre as autoridades que teriam que coibir isso e quem está por trás desse crime? Olha, eu diria que, em parte, isso é não sabido, justamente porque não há investigações nesse sentido, salvo excepcionalmente. Então, nós não podemos garantir que haja essa ligação, isso seria leviano, mas nós podemos supor que haja aí interesses confluentes entre os magnatas que operam o tráfico, por exemplo, de cocaína internacional, porque nesse tráfico são bilhões de dólares, bilhões com B de bola, né? Bilhões de dólares envolvidos, grandes interesses, grandes fortunas, e a economia da droga numa escala internacional, é tão forte, quase tão forte, quanto a economia do petróleo, das armas. E essa economia ilegal no mundo do crime já se misturou inteiramente à economia legal, porque, claro, os investimentos são feitos com os lucros obtidos no tráfico. Investimentos onde? Na economia legal, não só na ilegal. Então, desde o mercado financeiro, imobiliárias, transportes, hotelaria, casas de jogos, todas as áreas lucrativas da economia são tão como que fertilizadas por esse veneno, de tal maneira que não são mais discerníveis os laços. E o que é interessante para o grande traficante internacional? A proibição. Esse tráfico só existe por causa da proibição. Se houvesse legalização das drogas, esses negócios estariam liquidados, eles teriam que encontrar outros meios de obter esse nível de lucro. É um poder imenso, e é claro que esse poder se infiltra nas instituições, se infiltra na política, e é claro que esses lobbies todos acabam, em nome da moralidade pública e desse discurso genérico que parece discurso de sacerdote, de discurso puro, né, de quase sacrossanto. Isso, em muitos casos, é verdadeiro, é sincero, que as pessoas têm essas convicções, me parece absolutamente equivocado, mas tem essas convicções, mas, em muitos casos, há um discurso interessado, que usa esse tipo de justificativa para mascarar seus interesses e garantir que as drogas permaneçam não reguladas, não regulamentadas e não legais. E, portanto, eu acho que há muito de conivência, a gente não sabe ainda da profundidade disso, mas há muita cumplicidade, sim. No caso do Rio de Janeiro, isso é explícito, né? Sim. Porque os milicianos hoje fazem tráfico de drogas e os milicianos apoiam certos candidatos que flexibilizam o acesso às armas, que fazem discurso para livrar a polícia de qualquer tipo de limite. Os milicianos são, em grande parte, policiais, eles precisam desse livre acesso às armas e de impunidade absoluta. Eles apoiam esses políticos fascistas ou fascistoides. Eu tenho duas perguntas aqui do Rubens Goiatá, que apresenta o programa comigo. Como é possível instituir uma política de segurança pública nacional coordenando a ação dos estados, né, articulando os estados dos governadores, porque são eles que controlam a polícia civil, a polícia militar. Então, em nível federal, como é possível coordenar os estados para uma ação efetiva no sentido de combate à violência? Olha, não é possível. Hoje, com a Constituição e a legislação infraconstitucional em vigor, não é possível efetivamente fazer essa coordenação. Por quê? Porque há o respeito à autonomia dos entes federados. Quer dizer, cada governador tem sua autonomia, tem sua liberdade,
não pode ser tutelado, coordenado, orientado, dirigido por um órgão nacional da União, do governo federal. Seria possível se houvesse boa vontade de todos em nome de um bem maior, que é a garantia da vida e dos direitos, etc. Então, em nome da segurança pública entendida de uma forma muito democrática, um esforço conjunto seria evidentemente possível, mas isso não existe, não é real, existe a competição política e para que isso fosse revertido de fato permanentemente e com sustentação legal, institucional, nós teríamos de mudar o artigo 144 da Constituição e criar uma outra arquitetura institucional de segurança pública, outro tipo de polícia, outro modelo policial e outra relação entre os entes federados, entre a União, os estados, os municípios, etc. Existe clima para isso no país? Condição para que isso se faça no Congresso Nacional? Claro que não. O Lula venceu as eleições, foi um momento extraordinário de salvação nacional. Nós, de outra maneira, estaríamos perdidos no abismo do fascismo, estivemos muito próximos do abismo. Então, a vitória de Lula nos salvou. Mas, por outro lado, essa vitória se deu por um triz, por uma diferença muito pequena. O país está dividido, o Congresso Nacional está sob hegemonia de conservadores, quando não de neofascistas. Sim. Nós estamos com governos estaduais, mas nos estados economicamente predominantes, que são oposição ao governo federal e que têm compromissos, inclusive, com o bolsonarismo, de modo que não há correlação de forças que hoje propicie, de fato, uma mudança constitucional no sentido positivo. A gente vai fazer um intervalo musical agora e depois a gente retoma. Eu quero retomar um pouco esse tema realmente do combate à violência e à esquerda no governo, né, ver que tipo de expectativa a gente pode ter. Então vamos para o intervalo musical, já voltamos. Você está ouvindo o programa do Citraeng. Apresentação: Carlos Cabeça. Quinta-feira, às 17 horas, o Citraeng, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal em Minas, tem um encontro marcado com você. É a voz do servidor. Carlos Cabeça. Maria, na Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto do meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos
gulacho. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Que vai cima de mim, pra cima de moaja, né, mané? arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você está ouvindo o programa do Citraeng. Apresentação: Davi Landau. Estamos de volta aqui com o professor Luiz Eduardo Soares, especialista em segurança, foi secretário nacional de Segurança Pública no primeiro ano do governo Lula, tem uma vasta bibliografia, foi professor em várias universidades, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Professor, a gente estava falando agora no primeiro bloco sobre, o senhor falou um pouco sobre a contradição que houve entre a vitória que foi derrotar, né, a alternativa fascista, né, as pessoas, de fato foi uma eleição conquistada com muita gente na rua, com uma expectativa de mudança talvez mais profunda, e a contradição que existe com a correlação de forças. Mas por que a esquerda não tem conseguido talvez apresentar um projeto de segurança pública? Eu completaria aquela minha afirmação anterior, antes do nosso intervalo, quando eu dizia que talvez o presidente Lula pudesse fazer a diferença, mesmo sem ter meios de alterar a Constituição, mesmo sem ter condições, por conta, como você disse bem, por conta dessa correlação de forças de avançar. Ele, entretanto, talvez pudesse fazer uma diferença se ele dissesse à sociedade com toda clareza o seguinte: pessoal, o que o Brasil tem feito nesses últimos tempos, aliás, o que temos feito predominantemente desde a promulgação da Constituição em 1988, e de antes nós nem falamos, que antes a situação era bem pior, no período da ditadura, mas desde 88, o que nós estamos fazendo na segurança pública não está dando certo. Alguém pode discordar disso? Não pode, porque é muito evidente, até os profissionais das polícias reconhecem isso, a situação é dramática, todo mundo reconhece, e não deu certo. Está dando certo. E o que é que nós temos feito? E que nós não podemos mais repetir, porque vimos até agora que não deu certo, são décadas, né, de demonstração. Nós temos feito o quê? Violência policial sem limite, sem punição. Só no estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2022, houve 20.791 pessoas mortas por ações policiais, só no estado do Rio de Janeiro. E desses casos todos, menos de 10% chegaram a julgamento. Então há uma violência policial que corresponde a um verdadeiro genocídio. Quem é que está morrendo? Jovens negros, pobres. E não há punição, por quê? Porque a instituição responsável pelo controle externo da atividade policial, segundo a Constituição, é o Ministério Público, que cruza os braços, se omite e, portanto, assume verdadeira cumplicidade com esse processo que é tenebroso. A Justiça está abençoando com a sua inércia, com o seu silêncio, e é uma exceção extraordinária, agora é a DPF 635 do Supremo, mas isso é um tema à parte. Políticos estão aplaudindo por demagogia, por não saberem o que fazer alternativamente. Segmentos sociais aplaudem, pedem mais, confundindo justiça com vingança e achando... A mídia também, né? A mídia, sem dúvida. Achando que, fazendo mais do mesmo,
cada vez com mais intensidade, a gente vai produzir resultados diferentes, não vai. Fazendo o mesmo, a gente vai chegar ao mesmo resultado, com mais intensidade, então com mais dramaticidade. Então, o primeiro passo do presidente, dessa comunicação do presidente, seria o seguinte: vamos superar o negacionismo, vamos reconhecer a situação dramática e vamos evitar repetir o que estamos fazendo. O que estamos fazendo, então? Violência policial sem limite, essa lei de drogas que está levando aos cárceres milhares de jovens. Nós já temos 832 mil presos, há um encarceramento em massa de gente não violenta que não tinha por que estar presa, que pode cumprir outro tipo de penalidade e que está sendo lançada nos braços das facções criminosas. Então, vamos discutir na sociedade, vamos buscar meios nos municípios, nos estados, com a participação popular, celebrar entre todos nós, independentemente aí das colorações político-partidárias, um grande pacto pela vida, a salvação da vida, sobretudo da juventude, e um pacto antirracista. Não é possível que o Estado continue matando e que o Estado continue perpetrando crimes racistas, violando a lei e os direitos humanos. Isso não é aceitável, não é possível. Os governadores, muitas vezes, até querem mudar, alguns de boa vontade, mas se veem chantageados pelas forças policiais que geram situações de desestabilização política e eles recuam, não sabem o que fazer. Eles não têm poder real, porque, de fato, as polícias acabaram se envolvendo no que eu chamo de enclave institucional, que é refratário à autoridade política civil republicana, refratário à Constituição, aos direitos humanos, etc. Isso foi criado pelo fato de que não houve transição democrática nesse setor. Então, de fato, os governadores não estão comandando as suas polícias. Os governadores querem tirar dos seus ombros essa cruz, essa responsabilidade. E o governo federal, na Constituição atual, não é responsável por praticamente nada na área de segurança. Então, para os governos federais, é sempre interessante que não haja mudança maior, porque é muito conveniente só aparecer para dar uma ajuda, como o irmão mais velho, solidário, etc., mas sem os ônus mesmo da responsabilidade maior. Os partidos de esquerda não assumiram com clareza, com nitidez, uma proposta alternativa. Os militantes, sim, nós militantes, ativistas, homens, mulheres, que estamos nessa luta há décadas, nós temos várias propostas que já apresentamos em diversos fóruns várias vezes, mas nós não temos poder. O senhor falava do racismo, né? E, de fato, né, a gente vê que a vítima da violência policial é o jovem negro, né? É muito diferente a gente se deparar com uma atuação policial num bairro branco, né? Aliás, quando se fala no discurso da segurança pública, a preocupação maior, a preocupação é com o bairro branco, né? A mídia, quando fala isso. Claro. E quando a gente vê que ser negro jovem é correr risco de vida. É possível mudar a polícia no Brasil? Não haverá democracia no Brasil para valer enquanto houver áreas de exceção, áreas em que a tal democracia não tem a vigência, o Estado Democrático de Direito não tem a vigência. Isso não pode continuar existindo. A gente vai ter de enfrentar a problemática policial, que não é um detalhe, não é para corrigir a segurança pública. Chamemos os especialistas, vamos mudar as polícias assim, assado. Se trata de mudar o Brasil, mas o Brasil no sentido muito preciso do termo. É preciso entender que a questão policial é uma questão democrática, chave, porque de sua solução depende a vida de dezenas de milhares de jovens, depende a liberdade de organização e de expressão nas áreas populares, depende a própria credibilidade da democracia, né? Então, isso vai ter de ser enfrentado, vai ter de ser, em algum momento, superado. Mas, enquanto nós permanecermos com essa atual estrutura política, com esse jogo que vamos evitar o pior, sempre evitar o pior, e aí então não podemos ferir suscetibilidades, não podemos criar nenhum tipo de desunião nas forças democráticas, etc. Então nós não vamos avançar porque não há nenhuma
pauta significativa que não gere algum tipo de fissura nas nossas alianças. Enquanto nós estivermos nessa toada, não vamos a lugar nenhum. Então nós teríamos trabalhos policiais redefinidos, reconceituados, com profissionais bastante valorizados, formados numa perspectiva multidisciplinar, com entendimento muito amplo, com trabalho comunitário, conquistando o respeito da população como sua motivação básica. Isso é perfeitamente factível, é claro. Não uma polícia militar, não haveria polícia militar repetindo, copiando o Exército. Nós teríamos polícias sempre civis, com ciclo completo, quer dizer, cada polícia que existisse faria o trabalho ostensivo preventivo e o trabalho investigativo, não haveria divisão absurda que existe hoje. E sempre com carreira única, porque isso é uma grande bandeira dos policiais e muito importante. Carreira única significa o seguinte: todo mundo entra por baixo, entra pela mesma porta, fazendo o mesmo exame, e depois vai se desenvolvendo ao longo da carreira em função dos crivos internos. Essa história de alguns entrarem para se tornarem já oficiais, outros entrarem para se tornarem delegados e tratarem os outros como subalternos, e os outros podendo ser excelentes profissionais, trabalhando 30 anos e depois dão com a cabeça no teto, porque não podem ascender. Isso gera, a situação atual está gerando duas instituições em uma só, em competição, em tensão entre elas o tempo todo. Poderíamos falar um pouco alguma passagem da sua experiência, pensar algum exemplo, assim, né? São muitas coisas, eu sei, né? Mas algum exemplo que dê para destacar, assim. Olha, eu acho que um exemplo muito interessante foi o que aconteceu lá em Porto Alegre, sabe? Eu trabalhei com o prefeito, então prefeito Tarso Genro, sim, e em 2001, e nós fizemos uma experiência. Eu tinha fugido do país, né, porque das ameaças dos grupos criminosos que atuavam na política e nas polícias, grupos dos quais participavam, por exemplo, nomes que você certamente conhece, Rony Lessa e Adriano da Nóbrega. Já estavam ali na cena, então. Essas pessoas trabalhavam juntas, e não por acaso, né? Assassino de Marielle, depois o assassino da juíza Patrícia. Grupos criminosos se articulavam aqui. Eu tive de fugir do país, passei um tempo fora do Rio, uns 2 anos fora do Rio, e fui trabalhar com o Tarso quando voltei ao Brasil. E nosso plano era o seguinte: tentar demonstrar numa área da cidade, deveria ser o bairro mais pobre, mais violento, do ponto de vista dos homicídios e tal, tentar demonstrar que uma política preventiva que não envolvia nenhuma violência policial, nenhuma violação, com a participação da comunidade, tentar provar que isso daria resultado, isso seria um caminho muito interessante. Então nós fizemos durante um ano o trabalho no bairro da Restinga, sim, que naquele momento tinha alguma coisa com 150 mil, não me lembro exatamente, mas enfim, era significativo. E nós conseguimos zerar os homicídios ali, e o sucesso foi tão grande que foi reconhecido inclusive pela mídia conservadora de Porto Alegre, que era crítica do feito, do governo, do PT, etc. E o que a gente fez? Em primeiro lugar, uma repactuação com a comunidade, chamando as polícias que atuavam na área, com a autorização também do governador Olívio Dutra, para que as polícias, então, assumissem ali também sua responsabilidade. Se não ajudarem, não vão atrapalhar. Vão respeitar a comunidade acima de tudo, e nós vamos criar um mecanismo de acompanhamento para que qualquer mal feito policial fosse imediatamente denunciado e corrigido, etc. Isso por um lado. Por outro lado, vamos entender quais são os problemas que nós temos ali, por que a juventude estava sendo crescentemente recrutada para o tráfico, o que acontecia com esses jovens, quais eram as suas limitações, suas condições econômicas, sociais, psicológicas, culturais. Aí nós criamos uma espécie, houve muitos programas, muitas iniciativas, mas eu acho que o mais importante foi
a criação de um mutirão com a participação dos trabalhadores das escolas da saúde. Então, professores e professoras, funcionários, diretoras das escolas municipais daquela região, daquele bairro, e o pessoal da saúde, para entendendo, sobretudo, que era muito importante a participação dos agentes familiares, dos agentes de família. Da saúde. Que legal. Familiar, né? Por quê? Porque ali era preciso que os agentes entendessem que quando o pai apresenta problemas hepáticos, quer dizer, do fígado, talvez não tivesse propriamente apenas o problema do fígado, mas o problema de alcoolismo. Sim. Talvez houvesse violência doméstica, violência contra a mulher. Olha. Talvez a tarja preta necessária para a mãe não decorresse de nenhuma disfunção neurológica, algo assim, mas da violência de que ela era vítima em casa. Então, última, o comportamento das crianças na escola. Então, as crianças eram tidas como aquelas que apresentam mau comportamento, são as crianças problema, são as inadimplentes, são as que dormem na aula, que estão desequilibradas, com raiva, batendo nos amiguinhos, nos colegas, etc. Mas quando nós observamos o conjunto, nós verificamos que não são as crianças que estão desequilibradas, que são crianças problema. Elas vivem uma situação problema. A violência contra a mãe em casa, o alcoolismo do pai, o desemprego, uma situação de conflito doméstico, tudo isso sem ter um processamento psíquico adequado, uma situação muito dramática. O que acontecia naturalmente? A escola não sabe como lidar com isso. Sim. E é compreensível. Aí a diretora chama a mãe chama os pais para conversarem. O pai já não está presente, desapareceu. A mãe hesita em comparecer, porque ela sabe que vai ser cobrada, vai ser criticada, e ela não sabe o que fazer, e ela mesma se critica, se sente angustiada e culpada. Uhum. E nós temos aí um jogo de empurra e ninguém sabe o que fazer. Então vamos criar um mutirão e vamos fazer com que haja um apoio para essa mãe, sempre, entendendo a dimensão econômica, social, psicológica. Vamos acompanhar as crianças não como crianças problema, mas com programas específicos que não sejam estigmatizantes para as crianças, mas que sejam estimulantes. Olha, foi um esforço tão bonito com os funcionários da prefeitura, os funcionários, o pessoal da saúde, da educação, do esporte, da cultura, tantos programas ali foram criados, que o bairro se transformou no sentido assim, das suas próprias expectativas e autoimagem. Os homicídios foram zerados, a própria população acabou confiando mais nas polícias pelo nosso intermédio, por nossa mediação, e nós conseguimos prender a turma barra pesada que estava atuando ali. Sim. Com seus cúmplices policiais, porque se descobriram os vínculos policiais, segmentos policiais corrompidos que atuavam ali junto de traficantes. Então, isso foi isolado, separado, os programas ocuparam os espaços e o sucesso foi muito grande. Não teve mágica nenhuma, Davi, nenhuma mágica, nada genial, apenas uma compreensão da complexidade dos problemas e do seu caráter sistêmico. Que legal. Uma atuação integrada, né? De várias áreas. Exato. Que bom. Sem um tiro. Meus parabéns aí por esse sucesso, né? Dentro desse mar de problemas que a gente vive, essa estrutura toda. Né? Sucesso da equipe, sucesso do prefeito Tasso Genro, sucesso de todo mundo na prefeitura que colaborou. Porque é sempre interessante mostrar exemplos, né, de como a coisa pode ser feita, né? Evidentemente que tem todos os limites estruturais, mas para além disso é importante mostrar que o conhecimento, né, e os projetos podem, né, mudar essa realidade. Conversamos aqui então com o Luiz Eduardo Soares, escritor, antropólogo, cientista, professor da UFRJ, UERJ, UPERJ, Unicamp, atuou no governo federal, né, secretário nacional de segurança, atuou também como consultor junto às prefeituras de Porto Alegre, Nova Iguaçu, foi subsecretário, né, do governo estadual no Rio de Janeiro, autor de várias obras, né, entre elas os mais conhecidos Cabeça de Porco, Elite da
tropa, meu casaco de general, né, com a sua experiência lá no Rio. Eu quero mais uma vez agradecer profundamente a sua participação. Acho que é um assunto que nós temos que debater bastante e, enfim, parabenizá-lo pela sua atuação. E vamos junto, né? Vamos lutar junto. Vamos lutar junto. Muito obrigado, Davi, a você, a todo o pessoal da Rádio Favela, né? E um abraço grande para quem nos ouve. Grande abraço, então. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa do Citraeng. Apresentação: Carlos Cabeça. Isso aí, gente. Essa foi a entrevista aí do Luiz, né? Uma entrevista aí muito boa e que a gente aí, depois da Ave Maria, a gente vai fazer uns comentários aqui. Solta a Ave Maria. 106,7 Favela Autêntica FM. A Rádio do Trabalhador. Carlos Cabeça. E aí, gente, voltamos aí com o programa A Voz do Servidor, né? Depois da entrevista que a gente ouviu aí, vocês devem ter gostado muito aí, uma entrevista esclarecedora. E agora a gente vai para os nossos comentários. Eu vou começar com o Rubens, depois aí vai o Misael e o Zé Guilherme aí. A gente vai fazer um bate-bola aí sobre a entrevista. Vamos lá, Rubens. Rapidinho, né? Aqui, porque um cara que sabe das coisas aí, como o Luiz Eduardo Soares, não tem mais muita coisa a acrescentar, não. Eu só pontuaria o seguinte: uma hora que ele fala aí, que ele fala dos partidos, principalmente dos partidos de esquerda, não assumiram propostas alternativas. É verdade. E isso, gente, isso abre um flanco para os fascistas, para a extrema-direita. Um cara feito ex-presidente, eu não gosto de falar o nome dele, não. O ex-presidente, aquele que saiu, graças a Deus, um cara como ex-presidente não existiria se não fosse esse problema seríssimo da segurança pública, da violência, que não foi equacionado. O pessoal da extrema-direita, defensor daquele negócio, bandido bom é bandido morto, aquelas besteiras, aqueles absurdos, eles falam assim, o pessoal do PT gosta de bandido, não sei o que, é uma injustiça, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso, mas o fato, essa espécie de negligência em encarar o problema da segurança pública, em fazer uma política pública de segurança pública, porque a segurança pública precisa de política pública. Né, cabeça? Saúde precisa de política pública. Educação precisa de política pública. Né? Segurança precisa de política pública. E aí, muito do discurso, não como o Luiz Eduardo falou, não dos professores, de gente como ele, que é gente progressista e vários colegas dele, mas o discurso principalmente dos partidos e dos líderes políticos da esquerda era mais ou menos o seguinte: quando a saúde melhorar, a segurança melhora. Quando a educação melhorar, quando tiver emprego, aí vai melhorar a violência. Quando tiver renda, vai melhorar a violência. Cara, ótimo. Renda, fundamental. Emprego, fundamental. Mas não é isso em si que melhora a violência. Tudo tá ligado? Tá. Por exemplo, saúde. A educação tá ligada com a saúde. Então, se melhora a educação, melhora um pouco a saúde. Mas você vai fazer uma política pública de saúde falando assim: vou esperar a educação melhorar, porque quando a educação melhorar, a saúde vai melhorar automaticamente. Não existe. Né? Então, assim, passou da hora das forças progressistas desse país apresentarem uma alternativa para a questão da segurança pública. Senão, vai ficar dando discurso para esses caras aí, para essa turma do Mata e Esfola, para a turma do ex-presidente. Isso. Se não tomar atitude, a gente volta para o mesmo caminho depois da turma do ex-presidente, que eles estão aí, estão por aí. Fazendo mais do mesmo, não tem jeito. Misael, eu vi aí que na entrevista, você ouvindo aí, e você sempre falando aí, pontuando, né? Não, tudo que ele tá falando ali, eu vivi, eu sei disso aí. Então conta para os ouvintes aí a sua impressão aí e as suas ideias. Mas infelizmente, os progressistas, como o Rubens falou, trava, né, Rubens?
Não é que... não é prioridade, entendeu? Não é prioridade. E aí a coisa continua, o problema continua e os trogloditas deitam e rolam em cima. É isso. É isso. Israel. O Zé Guilherme vai querer falar aqui? Fala aqui com a gente, Zé Guilherme. Eu acho que é isso, né? É preciso muita conversa, é preciso aprofundar, é preciso enfrentar. Não tem jeito de fazer omelete sem quebrar ovo, né? Então esse país precisa ter algumas rupturas. E uma das rupturas é a questão da segurança pública. Porque filho de classe média e de rico não vai pra cadeia, a polícia não dá dura. Essa situação que a gente discutiu hoje é uma coisa que para a classe pobre, para os pobres do Brasil, para os negros. E é uma forma de garantir uma qualidade nesse Brasil. O Brasil é o quinto país ou sexto mais populoso, mas tem a terceira população carcerária do mundo. Para quê? Para proteger quem? Então, assim, é importante discutir. O ruim é que essa discussão não acontece e é preciso muito discuti-la. Isso aí, Zé, isso aí, Rubens. Rubens pode dar as suas despedidas aí, o Zé também. Tá? E a gente agradece aqui o Misael, a Rádio Favela, né? Estouramos um pouco o tempo aqui. Mas quando o papo é bom... não tem jeito de parar, né? O negócio tá bom, a gente foi. O papo é bom. Ô, Cabeça, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Favela. Zé? Isso aí, os escutantes, a Rádio Favela não tem ouvinte, o ouvinte é só... Então, gente, uma boa noite para todos e muito obrigado pela atenção, né, aos ouvintes e tamo junto. Você ouviu o programa do Citraeng, a voz do servidor.